Boa tarde a todos. Aqui quem está falando é Arthur Souza Cruz. Eu estou coordenador de acompanhamento cultural da SEI e sou também economista e especialista em produção de informações econômicas e sociais e geoambientais da instituição. Quero dar aqui boas-vindas a todos, né, presentes, ouvintes ao nono Fórum de Economia Aplicada. E não podia deixar de ser, aborda a temática da pandemia, né, com o tema de política econômica em tempos de pandemia. Esse assunto já vem sendo tratado de forma ampla, né, em diversos debates, lives e encontros, mas sempre atual e de grande repercussão no momento, devido às incertezas, né, e aos impactos que vem gerando no cenário econômico, não só da Bahia, como do Brasil e do mundo. Nós, da Diretoria de Indicadores e Estatística, da qual integra a Corporação de Acompanhamento Conjuntural, fomos convidados, e por que não dizer, brindados, com a palestra de abertura desse fórum, com a já tradicional apresentação sobre a conjuntura econômica, desta vez referente ao segundo trimestre de 2020, né, ou equivalente ao primeiro semestre do ano, fazendo um balanço da atividade econômica no Estado, como também traçando cenários, né, e perspectivas futuras, incluindo aí a retomada, né, não deixando de focar os indicadores mais recentes, já que em muitas atividades que vão ser analisadas já há informações que superam o semestre, com dados de julho até agosto. O que permite, isso vai permitir projeções, né, para a atividade econômica já desse trimestre que estamos, né, o terceiro trimestre, bem como para o ano, né, de 2020, esse nefasto ano, né, com todas as suas mazelas já conhecidas. Meu papel de moderador será o mais trivial possível, para que haja tempo suficiente necessário à apresentação do mestre Luiz Marieira, que conduzirá a palestra com conhecimento e profundidade habitual, amplamente reconhecida e admirada por todos. Coloco-me também à disposição, na condição de moderador, e junto com Rosângela e Urandi, né, da equipe da Distat, como responsáveis por checar as perguntas e ponderações que certamente ocorrerão no chat do evento, devendo-as encaminhar ao nosso palestrante nos 10 minutos finais reservados para essa apresentação. Posso também estar presente e prestando maior esclarecimento, se necessário for, e se houver tempo, né, na área de comércio exterior, em que sou especialista e que também atuo com mais propriedade, a depender aí do chamado do palestrante e do tempo, né, usado na palestra. Isso também pode ocorrer com toda a equipe, né, da CAC, que construiu com dados e informações esta apresentação e que está, em sua totalidade, conectada ao evento. Bom, feito essa introdução, e dando início ao nono Fórum de Economia Aplicada, convidamos a todos a assistirem a palestra sobre conjuntura econômica da Bahia, a ser ministrada pelo professor Luiz Mário Vieira Ribeiro, mestre em Economia pela Universidade Federal da Bahia, especialista em políticas públicas, né, e gestão governamental, servidor público lotado na Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, na coordenação de acompanhamento conjuntural. Lembrando mais uma vez que o professor fará sua explanação em até 50 minutos, deixando 10 minutos para responder às perguntas, questões e comentários que, o caso, ocorram no final da palestra. Aos ouvintes, então, eu peço que encaminhem suas perguntas pelo chat do canal oficial, né, do nono Fórum do YouTube, para que possamos direcioná-las ao palestrante. Com a palavra, Luiz Mário. Boa tarde a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui participando desse fórum, né? Principalmente pela discussão que está sendo feita aqui na questão da pandemia, né? Os seus impactos, né? E, posteriormente, nós vamos fazer uma discussão sobre a questão do que pode advir do pós-pandemia. E, então, vamos fazer inicialmente uma pequena retrospectiva e eu acho que o mais interessante é tentar traçar algumas tendências, né? Porque vários organismos, principalmente organismos internacionais, estão revisando as projeções feitas inicialmente, né, no segundo trimestre, que foram muito fortes e agora há um processo de revisão.
Então, consequentemente, eu acho que é interessante, né, conhecer o que aconteceu no segundo trimestre. Como disse o próprio ministro da Economia, né, foi um raio que caiu em abril, né, e o som chegou agora, né, pela diferença de velocidade entre o som e a luz, né. Então, consequentemente, o som veio chegar agora, no final, no dia 1º de setembro, com os resultados do PIB do segundo trimestre, que mostrou uma queda recorde da economia baiana e da economia brasileira, e também no cenário internacional, vários países apresentaram taxas de queda recordes, né? Ou seja, o mundo realmente está vivendo um processo recessivo. A exceção que se faz nesse momento é em relação à China, que foi o primeiro a entrar e foi o primeiro a sair desse processo. Então, eu peço a Rosângela que passe aí os slides, né, para que a gente possa ter uma ideia do que realmente aconteceu no segundo trimestre, para que a gente possa ter uma ideia do que pode vir a partir do segundo semestre, ou seja, que nós já entramos nesse segundo semestre, nós já temos 2 meses, né? Já julho e agosto, já estamos na metade do terceiro mês do terceiro trimestre, então nós já podemos também traçar algumas tendências ou perspectivas do que pode acontecer no terceiro trimestre. Então, realmente foi um choque violentíssimo que a economia passou, né? Todos nós também, do ponto de vista também pessoal, do ponto de vista psicológico, foi uma coisa que abalou a todos nós e abalou os mercados, né? Então, a economia no segundo trimestre entrou numa profunda recessão em relação desse novo vírus que estava aí na praça, que contaminava e que, acima de tudo, matava, né? Mas aí as economias tiveram que fazer alguma coisa, né? Que há um processo, principalmente da questão de se evitar o contato pessoal, ou seja, era a maneira mais adequada no momento, né? O que se sabia era que você tinha que evitar o contato, e isso atingiu de sobremaneira o setor de serviços, né? Onde o contato pessoal é importante, e isso se repercutiu para outros setores da economia, ou seja, naquele momento se falou no choque de oferta e, ao mesmo tempo, no choque de demanda. Então, as principais economias do mundo foram abaladas por esse vírus, né? Os Estados Unidos relutaram em tomar medidas e aí ele arcou com as consequências a posteriori, né? Japão tomou as medidas, mas mesmo assim também sofreu. E a Europa, a gente tem um caso exemplar, que é da Itália, né? A Itália também levou um bom tempo para tomar medidas mais duras, como também a gente pode também dizer do caso do Brasil, mas isso a gente vai falar mais tarde. E aí a Itália realmente sofreu, mas a posteriori a Itália tomou medidas mais duras e conseguiu realmente reduzir as mortes pelo coronavírus a partir do momento que adotou o lockdown como uma medida extrema e como a única que ainda restava para reduzir o número de vítimas pelo coronavírus. Então, aí os resultados apareceram. Então, os países que integram a OCDE, que são 37 países, né, nessa média ponderada, registrou uma queda de 9,8. Uma queda que a gente pode verificar que é também uma queda recorde, ou seja, é uma queda que abala realmente, né, essa queda de 9,8, quando você, no final de 2019, estava projetando um crescimento, né, de 3% para esse ano. Então, a OCDE, que tem 37 países, são os países chamados mais desenvolvidos, apresentaram esse resultado. O PIB dos Estados Unidos, né, em termos anualizados, que lá ele trabalha com a questão anualizada, apresentou uma queda de 32,1%,
9, aí a gente pode fazer um cálculo grosseiro, que a queda foi em torno de 8%. Já em relação ao trimestre do ano passado, a queda foi ainda mais forte, de 9,5%, em razão realmente das medidas que foram adotadas posteriormente, né, já quando o vírus já estava instalado em vários é, estados americanos. Então, a queda realmente foi muito forte. Aí tem o caso da China, que sofreu realmente, né, foi o primeiro país, né, mas a China, a gente tem que considerar as peculiaridades da China, né? A China, ao mesmo tempo, é uma economia de mercado, ao mesmo tempo, do ponto de vista político, ela não é uma democracia. Então, esse contraste, né, ou seja, essa dubiedade da China, né, do ponto de vista econômico é uma coisa, do ponto de vista político é outra. Ou seja, essa dualidade chinesa permite que ela possa fazer o isolamento e as pessoas vão ter que cumprir esse isolamento. Então, ela verificou quando a coisa surgiu lá na província de Wuhan, ela adotou medidas rígidas e sérias e que foram realmente cumpridas e, consequentemente, os resultados começaram a aparecer diferentemente dos outros países, né? Que a queda mais forte foi no segundo. A China aconteceu o inverso. A queda mais forte foi no primeiro e, a partir do segundo, ela apresenta um resultado muito forte, ou seja, essas taxas que ela apresentava na primeira década do século, né? Acima de 10%. Então, apresentou uma taxa de 11,5% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, de 13,2%. Então, a China, e hoje a OCDE fala que talvez a China seja o único país que vai apresentar resultados positivos em 2020. Esse relatório preliminar que a OCDE divulgou hoje, já divulgou ontem, né, mas os jornais divulgaram hoje, então talvez coloque a China como o único país e a gente vai analisar mais tarde quais são as razões porque a China pode realmente ser o único país a crescer esse ano. A zona do euro, onde está a Europa, também, como eu citei o caso da Itália, também outros, eu esqueci de citar o caso do Reino Unido, onde também se menosprezou, né, o impacto do coronavírus. Então, o Reino Unido também teve uma queda significativa. E aí, embora o Reino Unido não esteja na zona do euro, mas a gente pode verificar os resultados da zona do euro, que são os 27 países também que integram esse bloco, né? Também apresentaram resultados muito fortes. Então, aí, você vê que é o resultado mais forte desde 95, ou seja, há 25 anos você não tinha um resultado desse nível, né? Uma queda tão forte, ou seja, uma queda de 11,8% do segundo em relação ao primeiro, e em relação ao ano passado, a queda foi ainda mais forte, de 14,7%. Então, os impactos realmente foram bem significativos em todo o mundo. E principalmente no mundo que a gente está mostrando aqui, no mundo mais avançado, né? Que poderia ter até medidas sanitárias mais eficientes para conter o vírus, mas talvez eles menosprezassem ou subestimassem o poder desse vírus, né? Que, na verdade, a gente passou a conhecer esse vírus a partir do final de abril, seu efeito realmente devastador sobre as vidas humanas, né? E seu processo de contaminação, ou seja, aquele índice, né, que você tem até hoje como referência, né, que é aquele de 100, 110, 120. Então, esse índice hoje, claro que está se reduzindo, mas no início da pandemia, esse índice ficava até acima de 200, ou seja, a cada 100 pessoas, 200 pessoas poderiam ser contaminadas. Então, era um índice realmente, era uma progressão geométrica quase que tendendo para infinito se não houvesse o processo de controle. O Japão também registrou uma queda muito forte, de 7,8%, e também histórica, né? Porque você tem 40 anos que o Japão não registrava uma queda
desse porte. Então, a gente vê que as quedas, né, além de apresentar quedas, as quedas têm esse caráter de serem praticamente recordes em relação a um determinado período. Então, a gente vê na União Europeia, ou na zona do euro, há 25 anos você não tinha uma queda dessa, e no Japão, há 40 anos, você não tinha uma queda dessa. Então, são quedas realmente históricas, essa provocada por essa pandemia. Então, aí você já começa, a gente vai começar a entrar o segundo semestre, já entramos, né, como eu disse no início, ainda profundamente afetada pela pandemia. Então, não se acredita uma recuperação. Pelo dado hoje divulgado para o CDE, ela reduziu a previsão de queda, né, de 7,4, que foi até uma queda, reduziu uma queda muito forte de 7,4 para 4,5%. Então, houve esse processo de redução da queda do mundo, né? Vamos esperar os dados do Banco Mundial e do FMI, que apresentaram também quedas muito fortes, e o próprio Brasil também contestou as taxas que o FMI e o Banco Mundial apontaram para o Brasil. Então, o Banco Mundial deve apresentar agora no final de setembro e o FMI em outubro o seu panorama internacional, se ele vai fazer um processo de revisão. Com certeza deve fazer esse processo de revisão, e aí as taxas também serão melhores, mas ainda as taxas vão apresentar queda. Então, esse cenário, né, pode mudar radicalmente caso vacinas em teste sejam eficazes e sua disponibilidade e utilização pela população também seja a mais rápida possível. Tem um grupo cético e um grupo otimista aqui nessa questão da vacina. Hoje mesmo, pela manhã, estava ouvindo um pesquisador baiano que ele falou que a vacina só vamos ter vacina em 2022. Então, é uma opinião que tem que ser respeitada, de um especialista da área, conhece, e a gente torce para que essa previsão não se realize, não aconteça, que as outras que prometem vacina para o primeiro trimestre de 2021, realmente, essa previsão realmente seja a que aconteça, é a que nós esperamos. Né? Então, então, essa divisão existe. Né? Então, os cenários podem mudar radicalmente. Né? E hoje eu acho, eu também li uma reportagem sobre isso, porque a medicina já começa a entender o vírus. Né? Demorou um pouco para você ter como controlar esse vírus, mas hoje, tanto que nós, aqui no Brasil, né, não tínhamos, ficava esse jogo, podemos dizer, político, né, na questão de medicamentos, mas hoje a gente já sabe os 3 tipos de casos, né? Quando você tem um caso leve, quando você tem um caso moderado, quando você tem um caso grave, como você atuar em termos de medicamentos. No início, você não tinha esse processo, por isso que também, claro, faltou também um empenho, né? E não menosprezar o vírus, a gente teria uma redução muito maior do número de mortes do que nós tivemos. Né? Então, a gente tem hoje, no mundo, quase vamos chegar a 30 milhões de casos. Né? Aqui no Brasil, nós temos mais de 4 milhões. Aqui, as mortes no Brasil já chegaram a mais de 130 mil. No mundo, estamos aproximando de 1 milhão de mortos. É uma coisa assustadora com todo o avanço da medicina no século passado e nas primeiras décadas desse século. Então, é um vírus muito perigoso. Né? E, além de tudo, tem outra coisa que ele deixa as sequelas pós-cura do paciente. Então, esse cenário pode mudar, mas também a gente vai colocar mais à frente alguns senões em relação a essa mudança. Então, nosso cenário nacional, a gente pode observar que no primeiro mês ainda, né, não tivemos aquelas medidas, né? Ficamos assustados, aí
adotar, mas não se sabia, por uma decisão do ponto de vista do governo federal, de adotar a medida, como foi o mesmo caso da Itália, né, do isolamento, de tentar fazer medidas restritivas, né? O próprio presidente era contra essas medidas, né? Ou seja, era aquela discussão de CPF, CNPJ, que a gente teve uma situação muito delicada naquele momento, que um grupo da Fiesp foi para São Paulo, para Brasília, pressionar a abertura da economia a qualquer custo, né? Ainda bem que houve uma sensatez por parte do Congresso, isso não aconteceu. Então, a gente sabe que o mês de abril, né, foi o pior mês para a economia brasileira, pelas pesquisas realizadas pelo IBGE. Então, todos os setores apresentaram resultados muito ruins. A gente pode observar aí a queda da indústria, a queda do comércio e a queda do setor de serviços, que já vinha sofrendo desde 2019. Né? Então, aí você vê a retração da indústria, ou seja, praticamente um quinto da atividade industrial se retraiu. O comércio, né? Com essa incerteza, as pessoas procuraram se preservar, ou seja, aquelas medidas de contato, foram evitadas, e também alguns estados e municípios também se anteciparam, né, a essas medidas e adotaram medidas de restrição e de fechamento das atividades, sejam de comércio ou seja de serviço. Então, o resultado, claro que a gente houve uma recuperação em maio e junho, mas o resultado de abril não impediu uma queda, né, do PIB no segundo trimestre em relação ao primeiro. Então, caiu 9,7%. Então, essa é a segunda queda trimestral seguida e o menor resultado para a economia. Também outro recorde aqui, não é? Esse agora é 24 anos, né? Desde o início da série do IBGE, 96 do século passado. Então, mais uma vez, um resultado histórico também para se guardar, não é? Uma queda de 9,7 nessa comparação de um trimestre em relação ao trimestre anterior. Então, aí, mais uma vez, mostramos esse resultado. O que é que puxou isso? Você teve um resultado muito ruim no setor industrial, né? Que aí esse setor industrial, você tem a indústria de transformação extrativa, você tem a construção civil e o setor de utilidade pública. Também aí você teve uma compensação pelo setor de utilidade pública, principalmente aqui na Bahia. E o setor de serviços, né, que nós estamos mostrando aí, o setor de serviços representa praticamente 70% do PIB. Esse setor que exige contato pessoal, né, que gera, queira ou não, aglomeração, não é aglomeração porque seja uma festa, você está num restaurante, você não está isolado, né? Você vai no cinema, você não está isolado. Você vai num show, você não está isolado. Não é aquela aglomeração porque tem muita gente junta por outras razões, mas é porque é inevitável você ter o contato com as outras pessoas. Se você vai no shopping, consequentemente, você vai circular entre pessoas. E aí, isso aí afetou, né, sensivelmente o setor de alojamento, alimentação e também o segmento de viagens, né? Então, o transporte aéreo praticamente paralisou. O Ministério da Economia divulgou ontem os 10 setores mais afetados. Você tem um setor de transportes, praticamente transportes em geral, você coloca aí alojamento e alimentação também. Então, por quê? Com a paralisação da economia, o transporte público, né, teve que ser reduzido, tanto que aqui na nossa cidade, Salvador, foi reduzido, que a frota não ia trafegar vazia, né? E agora está sendo o contrário, você está tendo superlotação e a frota não está voltando ao normal. Mas aí o metrô também, a movimentação no metrô, aí o metrô não dá, pode até reduzir
o espaçamento entre um trem e outro, então foram os setores mais afetados. E aí esses setores estão no setor de serviços e, consequentemente, o setor de serviços é o que tem o maior peso, e aí o resultado foi essa queda. E aí a ressalva, né? Quem salvou o PIB? A agropecuária. No Brasil, nós tivemos mais uma vez uma safra recorde nessa vez, né? Embora o crescimento das safras fosse apenas de 2,4, a safra de grãos, mas é uma safra recorde, embora o peso também você pode verificar que é de 5% o peso da agropecuária como um todo, né? Então, ela pode crescer muito, mas ajuda muito pouco ao PIB, mas o seu processo de encadeamento, ou seja, seus impactos diretos e indiretos, ajudam, né? Então, a gente sabe aqui, a gente já apresentou aqui pela SEI na semana passada, que o PIB do agronegócio, né, no segundo trimestre da Bahia, ele foi de 27% do PIB da Bahia. Então, você tem mais de um quarto, né, do PIB da Bahia sendo do agronegócio, pelas suas ligações. Então, consequentemente, é um setor que começa aqui na produção do grão ou na criação do gado e ele se espalha por toda a economia, né, dando esse peso, né, bem considerável para a economia. E aí a gente tem que olhar com muito cuidado essa importância do agronegócio, porque não é só plantar soja, milho, algodão, não é só plantar gado, carneiro, por aí vai. É pelos seus impactos indiretos sobre a economia, e aí, novamente, se volta a discutir a questão de como melhorar essa competitividade desse segmento, que é muito competitivo da porteira para dentro e, às vezes, não é tão competitivo da porteira para fora. E aí, pelo lado da demanda, né, a gente tem, do lado da demanda, o consumo das famílias, né, teve uma queda também muito forte, 12,5. Claro, nesse momento você tem o quê? Redução da circulação, isolamento social, trabalho remoto, né? Pessoas de risco, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Consequentemente, aí o choque negativo da demanda aconteceu. E aí você observa no resultado de 12,5 no consumo das famílias, que era esse componente da demanda agregada que vinha segurando o PIB do Brasil com taxas medíocres, né, desde 2017. Então, agora ele apresentou essa queda muito forte, né, no segundo trimestre. Então, mesmo aí você tendo, né, já pensou se o auxílio é de R$ 200, como o Guedes propôs? Então, é uma coisa aqui que eu acho que isso aqui deve ser colocado para... Nós já estamos fazendo estudo sobre isso, eu acho que todos devem se debruçar, a academia aqui está presente, porque nós temos, lembrando aqui, uma concentração de renda violentíssima, e quando você faz um processo desse, que você atinge 50 milhões de pessoas, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, porque aí você já está incluindo Bolsa Família, mas o processo distributivo disso é fenomenal. Tanto que aí você vai até culpar os pobres pela falta do arroz, pelo pelo preço do arroz. Então, aí também é outra coisa grave, porque as pessoas não estavam comendo adequadamente. Então, aquele programa criado pelo presidente Lula em 2013, Fome Zero, foi completamente abandonado. Ninguém mais se preocupou com esse programa. Então, a pobreza no Brasil ainda está presente, gente abaixo da linha da pobreza está presente. Então, esse alento desses R$ 600 foi uma coisa assim fantástica. E mesmo assim, não evitou que o consumo das famílias tivesse essa queda tão forte, claro, porque houve a grande paralisação do mês de abril. Mas aqui, só para chamar
para essa importância do processo distributivo. E aí ontem, né, não quero chamar esse sujeito de alguma coisa, né, mas ele queria congelar as aposentadorias e o próprio salário mínimo, né? Então aí um sujeito desse, se fosse um muçulmano, ele dizia que ele deveria arder no fogo do inferno, né? Mas Deus sabe o que é que faz, então vamos deixar nas mãos de Deus o destino desse sujeito que fez esse proposta que o presidente, né, felizmente descartou, né? Porque realmente a gente já sabe como vive o aposentado e quem vive com o salário mínimo diante desse processo que está ocorrendo agora, de que você tem a inflação muito baixa, mas a inflação de alimentos já está acima de 11%. Então, vamos em frente. E o consumo é uma mola propulsora da economia. Isso que o presidente Lula observou lá quando foi presidente de 2003 a 2010. Aí o Brasil, você pode dizer, a taxa do Brasil é ruim, não é? Desde 2006, mas nós temos aqui vizinhos a nós e outro grande país também, né? Em termos de dimensão territorial de população e também no processo de crescimento que ele vinha desde 2015, né, que era a Índia, então apresentando também taxas muito fortes de queda. O Chile registrou 13,2, né? O México 17,1 e a Índia com uma taxa mais forte, né, de menos 25%. Bom, claro, né, com os resultados que eu já apresentei do PIB, o que era que você iria esperar? A gente iria esperar que os resultados impactassem a geração de empregos, né? Então, a gente observa que a taxa de desemprego ela passou para 13,3, mas aí você tem escondido, né? Então, houve apenas uma alta de 1,1, né, em relação ao primeiro trimestre, porque tem pessoas desalentadas, porque também as pessoas não queriam realmente sair para procurar emprego, porque não iriam achar e aí, além de tudo, iria correr o risco de se contaminar. Então, esse processo de desalento foi muito forte. Então, quando você bota os desempregados, os desalentados e quem está subocupados, esse contingente gira em torno de 30 milhões de pessoas. Então, você pode verificar que o que vai se exigir de uma retomada da economia, você botar para trabalhar, né, 30 milhões de pessoas. Então, é uma coisa bem significativa, é uma coisa muito forte. Você está falando aí praticamente mais de 20% da população economicamente ativa. Então, no cenário nacional, né, as perspectivas são de recuperação, que isso já vem apontando, né? Nós já tivemos dados de julho, a gente vai verificar daqui a pouco, que vão nessa direção. E aí, deixando para trás o segundo trimestre, que é onde realmente ocorreu a maioria dos casos da pandemia. Vários segmentos têm demonstrado esse processo, embora ainda exista uma certa heterogeneidade setorial. A gente pode destacar a agricultura, vai muito bem, a indústria está sinalizando do ponto de vista sazonal que está se recuperando, ou seja, maio em relação a abril cresceu, junho em relação a maio cresceu e agora, novamente, julho em relação a junho cresceu. Então, você já consegue aí verificar uma trajetória.
mesmo com essa dinâmica e a economia sinalizando para a recuperação, existe muita incerteza em relação ao ritmo de retomada a partir do último trimestre do ano. Essa coisa da incerteza é o próprio título do relatório da OCDE. No relatório dele está lá, vivendo com a incerteza. É o título do relatório. É uma palavra, ou seja, keynesiana, não é risco, é incerteza mesmo, né? Que Keynes usou muito na teoria geral, que o nosso ministro da Economia disse que leu 3 vezes no original, mas acho que não entendeu. Tudo bem. Na ausência de um medicamento eficaz e redução do auxílio... Aqui é no Brasil, né? Aqui, medicamento, acho que a gente já está conseguindo, né? Agora, a gente tem que verificar o efeito da redução do auxílio. Você sai de 600 para 300. Então, aí, qual vai ser o comportamento das famílias e empresas também com fim do isolamento? Ou seja, vai abrir. Você tem esses aspectos, né? Aí, vamos admitir as pessoas que têm poder aquisitivo, as pessoas da faixa de risco, essas pessoas, claro, que têm poder de compra, qual vai ser o comportamento dessas pessoas? Então, aí que está o nó da questão, né? O grande desafio é como você vai, porque muitas pessoas vão ainda só sair quando chegar realmente a vacina, né? E essa redução do auxílio também, qual vai ser seu efeito sobre as camadas de baixa renda? Então, é uma incógnita que a gente vai ter que acompanhar, porque esses R$ 300 começa a ser pagos a partir de setembro. Então, são 4 meses, né? Então, vai até o fim do ano. E a gente aí tem que esperar pela frente o que é que vai ser colocado nesse auxílio emergencial, porque a economia não vai dar uma pirueta, não vai dar um salto triplo carpado e vai voltar a partir do segundo ou de 2021, já entrando no processo de crescimento. Então, tem que dar algum apoio, algum auxílio para essas famílias que vão ficar a partir de 2001 sem nenhum auxílio, né? Com o presidente falou ontem que Bolsa Família está congelado até 2022. Então, é esse ano mais o próximo, né? Então, o que é que vai acontecer no próximo ano com essas famílias? Bem, agora a gente vai fazer realmente uma retrospectiva, né, para vocês sentirem como foi dramático o segundo trimestre. Então, os resultados, né, mostram realmente um segundo trimestre muito ruim, né? Muito ruim. Então, a gente pode observar que ele começa, né, com abril, né? E abril realmente foi um mês muito difícil. Aquele mês que as empresas tomaram conhecimento, começaram a dar férias, começaram a demitir, e aí os impactos realmente aparecem, né? Na indústria, quase um quarto, né? 25%. No comércio, o comércio ainda tem um dado que é bom destacar, que supermercados e hipermercados continuaram funcionando, considerado um setor essencial. Esse setor, na pesquisa de comércio, ele representa, aqui para a Bahia, 35%. Sempre variava de 40%, 30%, né? Está nesse intervalo de 30% a 40%, e hoje eu acho que ele representa, né, 35%. Então, claro, qualquer crescimento nesse setor puxa o comércio como um todo. E o segmento também de farmácias, que permaneceu também aberto, né? Esses 2 segmentos são considerados essenciais e permaneceram abertos. Os outros tiveram quedas muito fortes, basta a gente observar o setor de veículos automotores, que teve quedas iniciais muito fortes. E os outros, né? Tecido, vestuário, calçado, a maioria das pessoas a maioria pessoas com poder aquisitivo
que estavam trabalhando passaram a trabalhar em home office, então, consequentemente, ninguém ia precisar de um novo terno, nova roupa, novo sapato, então esses setores foram fortemente afetados. E o setor de serviços a gente já conhece, né, que é os serviços prestados principalmente os serviços prestados às famílias, ou seja, restaurante fechado, né? Os hotéis, ninguém podia viajar, né? Então, consequentemente, turista, mesmo turista doméstico, também não se deslocou e também suspendeu até o transporte rodoviário e tal. Então, consequentemente, uma paralisia realmente na economia. E a queda do setor de serviços não foi maior porque ele já vinha de uma base de comparação muito baixa também. Então, aí você tem o ponto de partida do segundo trimestre, que é o mês de abril. Aí você já começa, né, os meses de maio e junho apresentados resultados positivos na base nacional para esse setor. E você começa a verificar, né, os resultados para o mês de abril. Embora, em relação ao ano passado, também já apresentassem resultados negativos, mas, do ponto de vista sazonal, eles apresentaram resultados positivos. Então, aí o resultado do mês do mês não, do trimestre, né, que você observa os resultados. A safra de grãos, 7,9, você tem a indústria negativa no segundo trimestre. Isso aí é decorrente de quê? Da queda de abril. Né? O comércio também negativo e o setor de serviços também negativo. Então, esses com base na pesquisa, nas pesquisas mensais do IBGE. Então, mesmo com a recuperação de abril e maio, ou de maio e junho, os resultados não foram revertidos no segundo trimestre. E a nossa safra de grãos foi bem significativa, né? Bom, aqui na Bahia a gente claro que também não iria ser diferente do Brasil, embora nosso resultado de 20% na taxa de desemprego seja um resultado muito forte, e aí também reduzindo-se o emprego formal. Mesmo com aquela medida do governo de que você poderia reduzir a jornada com a redução de salário e o governo pagando uma parte desse salário, embora essa parte do salário, tem que deixar bem claro, que era relativa ao seguro-desemprego, se você iria receber 25%, era 25% do que você iria receber do seguro-desemprego, não era do seu salário atual. Isso não foi muito divulgado, né? Mas na lei está assim, né? Então, o mercado de trabalho não poderia, principalmente aqui no nosso mercado de trabalho, onde o setor de serviços tem um peso considerável. Então, restaurantes, bares, hotéis, o setor de transportes, todos esses segmentos, né? Os ambulantes e tudo mais, isso aí contribui para a taxa de desemprego estar nesse nível, né? Então, é o efeito realmente direto de você fechar realmente a atividade econômica, principalmente essas duas, a do comércio e a do setor de serviços. Você levou um bom tempo com o shopping fechado, por aí vai, né? Cinemas fechados, por aí lazer fechados, né? Agora que, a partir de setembro, que vieram abrir esses segmentos. É claro, né? Isso aí é uma relação... Eu fiquei um pouco... Fiz essa conta aqui um pouco... Não, eu preciso até trabalhar mais, porque eu achei a elasticidade... É porque, na verdade, aqui o que tem um certo sentido, vou até já dar minha culpa, é porque a agropecuária não paga ICMS, né? Paga muito pouco. Então, a agropecuária teve uma recuperação, teve um crescimento, né? Então, consequentemente, em relação ao PIB, né, a agropecuária não paga, então, só a indústria
e serviços, e alguns serviços, né, que pagam. Então, consequentemente, ficou essa relação descasada entre ICMS e PIB, né, que aí dá em torno de 2% da elasticidade. É que, historicamente, a gente trabalhava com elasticidade em torno de 1%. Mas, dessa vez, pelo deslocamento da agropecuária, consequentemente, deu essa diferença. Você teve uma queda no PIB de 8,7%, você teve uma queda, embora que a queda seja nominal, né, mas também se descontar aí a inflação foi muito pequena, dá uma relação de 2, né? Então, um pouco elástica o ICMS em relação ao PIB. Então, uma queda aqui muito forte, que gerou aí uma queda de quase 1,5 bilhão, né? Que afeta, consequentemente, quem está com sua restrição orçamentária no limite, né? Então, falar agora do PIB, né? O PIB do segundo trimestre, né? Olhando já pelo retrovisor, retração de 8,5% em relação ao primeiro de 2019, e no sazonal também no mesmo nível, né, de 8,9%. Então, foram duas quedas que foram casadas, bem próximas, né, que já eram esperadas, atenuada pela redução ou pelo crescimento do setor da agropecuária. Embora a agropecuária também não tenha um peso muito forte aqui na economia da Bahia, embora seja maior do que a do Brasil. Então, vamos aqui analisar agora os indicadores econômicos desses que juntaram o PIB. Aqui nós estamos com a safra de grãos em julho, né? Que ela vinha ela vem crescendo, né? Aí você observa que até junho a expectativa de crescimento era 13, em julho passou para 15 e agora em agosto, né, o último dado da LSPA, a safra de grãos passou para 17,2. Então, realmente, é uma safra recorde que nós vamos ter. E uma coisa interessante, somente olhando, né, é que a gente melhorou muito, né, a nossa produtividade, né, uma coisa que se defende muito. Aí você tem que a área plantada ficou estável, a área colhida ficou no mesmo montante, e aí você teve um aumento no rendimento bem significativo, né? E aí mostra como aí basicamente o Oeste vem trabalhando com o que há de mais moderno realmente para a atividade agrícola aqui na Bahia, né? Então a gente espera resultados muito melhores nos próximos anos, né? E que esse setor seja encadeador realmente para outros segmentos, porque aí vai precisar melhorar a infraestrutura, né? Ou seja, vai precisar melhorar fiol, vai precisar fiol não, fiol vai ser construída, agora parece que ela sai, né? Sai em 2022. O presidente esteve aqui na sexta-feira, né, para passar Pronto, retomando aqui, isso acontece com essas internets. Vamos esperar o 5G. A produção industrial, né, que é um setor importante, que sempre será importante, somente para países emergentes, eu acho que não pode abrir mão da indústria, mas a gente observa que a indústria, no primeiro trimestre na Bahia, teve um excelente crescimento, a gente pode dizer 7%. Aí a gente vê o impacto, né, como a indústria ainda é concentrada, que aí foi resultado fundamentalmente do refino de petróleo, né, que teve taxas de crescimento muito expressivas no primeiro semestre. Chegou até 40%, 42%. Então, conseguiu realmente dar esse primeiro trimestre essa taxa de 7%, enquanto o Brasil com a taxa de 1,6%. Já no segundo, né, fica par e passo praticamente com o Brasil. E aí no ano, devido ao resultado do primeiro trimestre, você tem no ano até julho um resultado menor do que o do Brasil. O Brasil cai em 9,6%, Bahia cai em 7,1%.
Agora, em julho, ainda o resultado do Brasil, da Bahia começa a piorar um pouquinho, mas no resultado de 12 meses, elas estão iguais. O que eu observo aqui a gente pode dizer que está uma recuperação em V, né? Chegou aqui no vértice, né? Por exemplo, abril, e aí está se voltando para. Vamos ver se esse V realmente vai entrar no terreno positivo. Você tem julho em queda, mas cada vez as taxas são menores. Então, vamos ver se, ou seja, você está reduzindo a queda. Então, vamos ver se nós vamos entrar no terreno positivo nos próximos meses. Então, esse foi o resultado da indústria. Já temos um mês, né, do terceiro trimestre, que não foi tão satisfatório, né? Mas vamos ver os próximos 2 meses. O comércio também, porque aí a gente tem que levar em conta que o comércio da Bahia vinha patinando desde o ano passado. E não é agora, nesse processo de crise, que vai entrar em recuperação. A gente verificou que o comércio ficou fechado, principalmente o comércio de shopping, né? Que ficou fechado até veio reabrir no dia 31 de julho. Então, o mês de julho realmente também foi perdido. Então, vamos esperar os resultados desses 2 meses agora para verificar se vai compensar essa queda agora, né? O Brasil já mostra um resultado positivo agora em julho, que algumas unidades da federação reabriram as atividades comerciais mais cedo, né? Então, já mostram esse impacto, né, da reabertura mais cedo do comércio. Aqui nós demoramos mais. Então, vamos contar a partir de agosto. E também volta, também está numa sinalização também em V, não é? Agora, quando a gente observa serviços, né, aí que não tem nenhuma sinalização, muito pouca, né? É como se diz, é o sinal da Nike, né? Bem aberto, né? Você faz aqui uma queda forte em abril, reduz um pouquinho, mas já quando chega em julho, cai. Claro que julho não é um mês muito bom, porque aqui é inverno, né? Então, consequentemente, a demanda é período realmente de baixa estação, realmente. E, além de tudo ser período de baixa estação, você tem essa pandemia. Então, juntaram esses dois fatores e aí deu esse resultado bem forte no mês de, de, de maio, ou de julho, né? O turismo também, né, que vem sofrendo desde o início da pandemia, o nível de ocupação é baixíssimo no turismo, então as quedas são assustadoras, né? E aí o turismo não faz nenhuma sinalização por enquanto. Ele cai. Volta ao turismo um pouquinho, Rosângela, para ver a 5,3, quando chega no segundo, uma queda de 72%. E no ano já está próximo de 40%, né? Já com 7 meses decorridos, né? Então é um resultado. Mas quando você observa 12 meses, né? Brasil e Bahia não estão tão deslocados. Então a taxa de Brasil também é muito forte, né? Acima de 50%, 56%, mas a Bahia cai muito mais. Em termos de tendência aqui, ou seja, é recuperação em U, né? Então, ainda vai levar muito tempo ainda para que esse setor... Vamos esperar o último trimestre do ano, que é o período de alta estação, para ver se sinaliza alguma coisa em relação ao turismo, que também as atividades fechadas, né? E o medo realmente inerente de você se deslocar, né? Então, consequentemente, está explicado a razão. O que não pode agora vai depender realmente do comportamento do consumidor, da redução dos casos do coronavírus, da disposição, né, que isso que eu coloco no final em relação a esse dado aí. O próximo.
Bom, aí, se Arthur quiser dar com sua expertise, né, quiser falar alguma coisa, que até me dá um descanso para a garganta, Arthur. Passar a bola para Vou falar, você. ok. Todos me ouvem. Eu vou falar um pouco sobre esse comportamento das exportações, né? Que, contrariando as expectativas, que a pandemia do novo coronavírus causaria um estrago maior, né, no comércio da Bahia com o exterior. A demanda firme da China, aliada a um câmbio aí mais depreciado, uma safra recorde também, evitou uma retração ainda mais forte, né, das exportações, mesmo com preços que a gente vê aí bem abaixo, comparados ao igual período do ano passado. Os resultados menos piores foram obtidos no período via aumento, né, de volume. A gente viu que até julho o volume embarcado, a gente viu não, foi constatado nas divulgações que a gente fez, que o volume embarcado cresceu 40% até julho, né? A gente tem dados de agosto mais recentes, eu vou citar, esse volume reduziu um pouco, mas ainda é significativamente maior, ou seja, a gente está exportando em volume mais 37% do que igual período do ano passado, isso com dados fechados de agosto, ao passo que as exportações em receita registram queda, né, tanto no acumulado do semestre, né, como no acumulado até agosto. A gente tem o último dado divulgado recentemente, que até agosto as exportações tiveram queda de 6,6%. Esse é o último resultado. Até julho, como a Rosângela destacou aí, os dados são de 5% abaixo no acumulado do ano e de 12, né, 16% no segundo trimestre. Ou seja, os dados do segundo trimestre foram os piores, né? Mas esse resultado podia ser ainda mais amargo caso não fosse as exportações do agronegócio, né? Que constituíram-se em fator relevante nesse contexto e contribuíram com mais de 2 bi, no caso até agosto, 2,4 bilhões, né, e aumento de 12% e de 8,3% no caso em agosto especificamente. O valor é resultado, né, da alta de 36% no volume embarcado. Isso basicamente se deve à grande safra agrícola, né, e principalmente à soja, que hoje, isoladamente, já é o principal, já vem há alguns anos e esse ano mais do que nunca, vem se comportando aí, influenciando as exportações, né, cujo perfil teve processo de primarização acelerado com a pandemia, ou seja, só a soja e os produtos do agronegócio que têm registrado crescimento, né? A gente vai ver qualquer coisa fora disso depois, tem algum número negativo positivo. A combinação soja e China, né, que representaram algo como 30%, né, a China hoje representa 30% das exportações baianas, né, como destino, continuam a ser o fator, então, preponderante, né, para esses números das exportações estarem ainda menos amargos, né? Essa queda de menos 6,6 podia ser bem pior, caso não fosse o apetite chinês. E a soja, especificamente, a gente vê aí em cima que teve um crescimento de 24%, né, na receita, mesmo com um volume marcado bem maior, né? Mas, em função ainda dos preços, ela teve um crescimento de 24%. Ainda no setor, a gente teve aí o segmento de algodão, café, fumo e carne de aves, né? Se destacando aí os produtos já na produção de frango no estado, abate de frango, que teve um aumento expressivo de 42%, apesar da participação ainda ser pequena no total da pauta. A indústria, de modo geral, incluindo a de transformação e extrativa, ainda não conseguiu se beneficiar da desvalorização, né, cambial, que não funciona quando não há demanda, ou seja, quando a demanda externa é reduzida, o que foi que ocorreu, principalmente no segundo trimestre, que houve uma desaceleração mundial, né? E as exportações, no caso, encolheram, né? 12,5% das exportações da indústria no segundo trimestre, né, até julho, e no contexto de que a recessão global deve ampliar ainda mais a capacidade ociosa nessas economias, né, centrais, que são os principais destinos, né, das exportações baianas industrializadas, principalmente Estados Unidos e União Europeia, e no caso a Argentina, que sempre foi um tradicional receptor dos nossos automóveis, né, e que já vem há algum tempo passando por dificuldades econômicas,
e isso vem sendo demonstrado através da queda aí que é verificada, que é registrada no setor automotivo. As importações, o pessoal Rosana que passa, vou falar das importações agora um pouco, já que a gente está com o tempo meio estourado. A queda das importações se aprofundou, né, em julho, a gente teve um recuo de 66%, né, em agosto esse recuo ainda foi um pouco menor, mas não deixa de ter sido um recuo expressivo, foi de 52%, ou seja, até agosto as importações têm queda de 43%. Isso é um reflexo de uma crise sem precedentes, né, a maior na importação desde 2009, né, com um recuo forte em todos os setores, em todas as atividades, né, avaliadas, né, bens intermediários, bens de consumo, bens de capital, combustíveis, ou seja, tudo o resto, tudo em vermelho. A queda das exportações ela vem ao longo, né, de todo o ano, embaladas aí, como disse, pelas frustrações da recuperação da atividade, né, porque mesmo no primeiro trimestre ela já vem em queda, quando todo mundo apostava na recuperação da economia antes da pandemia, né, e se falava de aumento das importações, porque a gente sabe que tem uma relação direta, né, importação com a atividade econômica, com o crescimento da atividade econômica, mas nem aqui na Bahia não se registrou isso nem no primeiro trimestre, e ao longo daí, a partir de abril, então, foi um despencar sem tamanho, né? Então, a partir da pandemia, em função da contração da demanda doméstica, sob os efeitos do isolamento social e da atividade econômica parcialmente paralisada, as importações deram mergulho, né? Uma queda acentuada, interna, muito forte, né? E a desvalorização cambial também, nesse caso aí, prejudica, né? A gente falou da desvalorização atuando em favor das exportações, mas do lado inverso, ela atua contra as importações. Então, além do efeito da pandemia, da redução da atividade econômica e da queda da renda, a gente também teve o câmbio desfavorável, né, que influenciou aí nos comportamentos das importações e, como eu falei, tiveram queda de 43%. A redução no ano até agosto, então, foi generalizada, né? O perfil da reativação, o perfil da reativação baiana tinha muito risco de queda, né, das importações nos próximos meses. A gente vê que tem uma grande, principalmente com o fim ou redução dos programas iniciados, a redução em 50% do apoio inicial e com endividamento maior do setor público e privado. Então, a perspectiva ações, dado a questão da safra, né, que já está em final, nós já estamos em agosto com uma redução grande de embarques da produção agrícola da entre-safra, e também das importações são de quedas, né, a não ser que a economia mundial tenha uma retomada muito expressiva em V, o que a gente não descarta em hipótese alguma. Era isso que eu tinha para falar, ajudando você aí a tomar água. Não, obrigado. O semestre um pouco melhor, né, mas que não vai evitar uma queda da economia, você vai reduzir apenas as quedas, né, porque já estão sendo revisadas as projeções, tanto a do Brasil também já está sendo revisada pelos organismos internacionais. Aqui o Boletim Focus mostra uma queda de 5,1, né, já chegou a 6, a 6,5 e tal. E aí a gente observa os resultados que ainda há um processo de queda, né, em várias atividades. Mas é isso que vai dar realmente a queda negativa. Mas o mais importante é que a gente não vai ter uma vacina ainda esse ano, né? Você vai esperar o comportamento do consumidor, mesmo com a redução significativa das mortes e dos casos, né? Muitos consumidores vão ficar reticentes em voltar, né? Embora muita gente esteja voltando de maneira até um pouco irresponsável, mas mesmo assim não vai afetar o nível de atividade. Embora os resultados hoje que saíram também mostram que alguns segmentos, né, já têm fila de espera em alguns insumos, como aço, PVC, embalagens. Então, isso mostra que há um processo em curso de retomada da atividade. Então, a gente espera que isso seja sustentável, né? Que não haja um processo de segunda onda, né? Isso que é o que jogaria mais
uma água fria, uma ducha de água fria nessa processo de retomada, mas que ela está em curso quando você vê principalmente que a demanda por papelão de um lado, que era 30 dias, se elevou agora a entrega para 60 dias. Então, é um bom sinal. Então, a gente espera que nós temos muito que fazer pela frente, principalmente quando se olha para esse número de desempregados, né? E com o fim do auxílio emergencial, aí já para 2021, que você ainda tem 4 meses para pensar o que vai se fazer com esse contingente de mais de 50 milhões de pessoas. Então, a perspectiva é boa de curto prazo, mas vamos pensar no longo prazo. Então, minhas palavras é essa, né? Porque é um governo muito imprevisível, né? E vem tomando medidas só contra o pequeno. A de ontem é um exemplo, então, consequentemente, a gente tem que ficar atento, né, a essas medidas que vão de encontro aos pequenos. E aí tem que haver um processo da sociedade contra isso, né? Uma sociedade mais organizada já mandou a reforma administrativa, então, consequentemente, sempre uma medida contra o menor, como o Hélio Gaspar escreveu hoje, né? Não mexe no andar de cima, quer mexer no vulnerável e no mais pobre. Então, aí a gente tem que ficar de olho cada vez mais aberto em relação a esse governo, mas, com certeza, nós vamos entrar no processo de recuperação, mas temos aí um contingente de desempregados e o contingente de invisíveis. O que é que será feito desse contingente de invisíveis em 2021? Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção e até uma próxima. Ok. A gente não tem praticamente tempo, né? Eu estou entrando aqui, não tem praticamente tempo as perguntas, e apesar de ter acontecido alguma delas, Leomário, Tiago, Roger, Fernandes e André Santos encaminharam perguntas, mas a organização do fórum diz que não há mais tempo para a gente fazer nenhum debate, nenhuma pergunta. A gente vai encaminhar para o endereço, eu peço que encaminhe isso para o fórum, as pessoas, para que a gente possa responder a posterior esses encaminhamentos que foram seguir ao debate. Eu peço também, em nome da coordenação do fórum, que todos preencham, no caso, o questionário, né, sobre o evento, e agradeço também, né, pela palestra e atenção do professor Luiz Mário, né, e aos ouvintes, né, que ficaram agora mesmo com esses problemas todos que nós estamos passando, né, com a nossa internet deficiente, né. A seguir, assistiremos a 2 sessões científicas com diversos palestrantes, um programa de pós-graduação de economia, né, da UFBA, sendo a primeira mediada por Rafael Salles Rios e a segunda por Juliana Lago Santos, também da PPGE da UFBA. Continuem conectados e muito obrigado pela atenção a todos.